Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, a professora, educadora Lúcia França. É um prazer recebê-la, professora. Boa tarde. Boa tarde e agradeço imensamente aos queridos amigos Chico, Mohamed, pela oportunidade da gente estar aqui usando essa audiência de vocês para falar um pouquinho dos projetos das nossas vidas. Muito bem, falar muito de educação, vamos falar também de política, claro, mas enfim. Temos também hoje a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, Roberto, prazer em recebê-lo. Muito bem, professora Lúcia, Roberto, nós vamos começar o programa. Eu queria chamar agora um VT de uma entrevista concedida pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é já pré-candidato à presidência da República, agora nesta semana, onde ele fala sobre população de rua. Prestem atenção, por favor, nesse VT. Em mais de 415 cidades diferentes. Converso com todos os prefeitos, com assistência social da cidade, com os vereadores. Tem cidade que tem conseguido lidar bem com esse tipo de problema. Outras nem tanto. A grande maioria dessas pessoas hoje são dependentes químicas, são pessoas que perderam a noção da realidade, elas estão vivendo numa condição deplorável em termos de higiene, em termos de segurança, e você convidá-las para ir para uma comunidade terapêutica, que é a solução, apenas uma minoria aceita, porque vê a comunidade terapêutica como algo que vai demandar que ele passe a ter um horário para dormir, vai demandar que ele tome banho todo dia, e naquela esquizofrenia que ele está sofrendo, a grande maioria sofre... Mas o senhor é psiquiatra, governador, desculpa, esquizofrenia é uma condição de saúde mental muito específica. Sim, mas a droga leva a isso. O senhor não está fazendo uma análise muito reducionista de um problema que é um problema social grave? A solução para essas pessoas seria guinchá-las? Não desumaniza as pessoas comparar carros? Não tem... Então, eu falei que carro não fica. Agora eu falei que nós precisamos encontrar uma solução para as pessoas. Pessoas não se guincham. Você tem que fazer isso com tato, com dignidade. Hoje esse trabalho é responsabilidade das prefeituras, mas muitas vezes, prefeito já me disse, eu começo a questionar essa pessoa e ele vai embora, só que ele vai para outra cidade. Nós precisamos ter uma solução central desse problema. E o governo federal fechou o olho. Agora, eu tenho 60 anos. Isso não existia no Brasil, não. Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas grandes cidades do Brasil, por omissão do setor público, que fica só nessa guerrinha de perseguir o adversário e esqueceu essas pessoas. Agora eu tive a coragem de falar sobre esse problema, que ninguém fala. E o que o senhor está fazendo? Muito bem, este VT ele se refere a chiqueiros humanos nas cidades, professora Lúcia. Como é que a senhora vê essa situação? O que pode ser feito? Se não fosse verdade, se a gente não tivesse visto, ia falar, não é possível uma falta de sensibilidade tamanha de um governador, né, de um homem público. Então, eu vejo com tristeza, a gente precisa começar a olhar para esse problema olhando para o país que a gente vive, que é de uma desigualdade cruel com as pessoas. Nós somos o 10º país em desigualdade. Como a gente pode querer que as pessoas consigam sair sozinhas, sem a ajuda do Estado, sem a ajuda de profissionais da saúde, porque a pessoa que vive em situação de rua e que quando é dependente químico, porque não são todos que são dependentes químicos, eu tive a oportunidade de fazer trabalhos em São Paulo, na capital, com algumas entidades que cuidam e tratam dessas pessoas. Nem sempre eles são dependentes químicos. Então, tem que ser uma equipe multidisciplinar da saúde, da assistência social, de psicólogos. Aí a gente entra na seguinte pergunta: quantos psicólogos o município tem concursados trabalhando? Cada município, claro. Quantos psiquiatras? A gente não tem time. Os municípios não têm time suficiente para poder fazer um trabalho decente, humanizado para essas pessoas. Ninguém, ou eu não gosto de generalizar, mas o ser humano não foi feito para viver desse jeito.
Se você tiver a oportunidade de mudar, uma oportunidade de verdade, que feche aquele círculo todinho, você vai sair dessa situação. Eu tenho experiência nisso e já vi isso acontecer. Muito bem. Roberto Mohamed gostaria de ouvir, e só lembrando, meu Roberto, que antes o governador fez uma analogia entre a população de rua e o carro parado num local proibido. Então ele disse o seguinte, você chama o guincho, ele vem e tira o carro. Por isso que houve o comentário, guinchar as pessoas. Não, amanhã a gente até vai fazer um bloco do programa em homenagem ao Zema, né? Porque a gente outorgou a ele o prêmio Idiota do Ano. Eu não sei se ele considera que morador de rua é esquizofrênico, né? Eu não sei como defini-lo, né? O cara come banana com casca, fala. Você dá 5 minutos para ele, é uma sucessão de besteiras que não cabe num assunto. E a gente está aqui com uma pessoa que eu tenho um orgulho danado de poder estar aqui do lado dela, que, quando o Márcio foi prefeito de São Vicente, fez um trabalho de colocar os jovens numa... Não era um modelo de guarda municipal, mas foi um serviço... Sim. Que era um salário mínimo, se não me engano, né, Lúcia? Que eles trabalhavam como auxiliando Defesa Civil, na fiscalização da cidade, informações turísticas, uma série de coisas. Um jovem guardião, né? Simplesmente acabaram com o projeto depois que acabou o governo do grupo que sucedeu o Márcio, que era o grupo dele, os 2 mandatos do Tércio. É incrível como os políticos de direita tratam qualquer questão social no viés ideológico. Para eles, o crime é porque o cara já nasceu criminoso. Mas quando é alguém, um filhinho de papai que recebe bolsa de estudo do governo de Santa Catarina para pagar a faculdade, quando é uma socialite que é pega recebendo Bolsa Família, aí não, isso aí não é o de menos, não pode prender uma pessoa por isso, é que nem prender uma pessoa que passou batom na estátua. É sempre assim. O crime não é social para eles. A pessoa nasce criminosa. Parece que todos eles são calvinistas, né? Acreditam no determinismo. A pessoa já nasce com o seu futuro para baixo. Mas o que me chama a atenção aí, Lúcia, é que no próximo bloco a gente vai falar notadamente de educação, mas é incrível como o governo de São Paulo, o maior estado do país, simplesmente eliminou todas as políticas sociais que o Alckmin deixou. E olha que a gente teve 2 governadores completamente diferentes entre si, Serra e Alckmin. Mas a questão social era uma linha contínua. Não houve corte de programas. Até o restaurante popular está sendo abandonado. Você não acha que isso é um caminho de caos? E como é que a gente explica que a massa que precisa disso parece que está inerte no estado de São Paulo? Porque parece que o governo Tarcísio tem teflon. Eu concordo totalmente, e por isso que eu gosto de dizer que a gente tem que saber, quando a gente vai votar, você tem que pensar o que você quer para os próximos 4 anos, que se você vai dar emprego para essas pessoas para os próximos 4 anos. Então você tem que saber o que ele pensa, com quem ele anda, o que ele fez antes de ser candidato. Ninguém muda porque foi eleito. Então a pessoa que não valoriza a educação, não é porque ela foi eleita que ela vai começar a valorizar. Uma pessoa que acha que não existe desigualdade, que é a meritocracia no mundo. Eu vim de baixo, eu consegui, aquele não conseguiu. Quem acredita nisso não vai mudar essa visão só porque foi eleito. Então, assim, a gente precisa aprender, isso é um exercício, a democracia tem disso, é um exercício que nós, eleitores, temos que fazer. Precisamos saber que quando a gente está colocando o número daquele candidato, daquela candidata, a gente está decidindo o que a gente quer para os próximos 4 anos, para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e para a sociedade. Ficou claro que na última eleição para governo do estado de São Paulo, a população do estado de São Paulo não estava preocupada com educação.
porque tínhamos uma chapa de 2 professores que não foi a vencedora. A cidade de São Paulo, de novo, na capital. Tivemos, na última eleição, 2 mulheres candidatas, onde a educação era a prioridade, não foi a chapa vencedora. Então, me parece que as pessoas não entenderam ainda que quando elas votam, elas estão escolhendo o que elas querem para os próximos 4 anos. E, infelizmente, a direita, eu não gosto de generalizar, sabe? Mas vamos falar de modo geral, né? Quando a gente olha historicamente, não acredita no poder ou na importância do Estado, de maneira geral, para poder dar esse equilíbrio, ajudar essa pessoa a ter a oportunidade. A gente precisa dar oportunidade para essas pessoas. Mas você não acha que se construiu essa lenda da meritocracia, que isso é uma maldição? Eles só falam nisso Só o tempo falam todo, nisso. Só usando falam as nisso. exceções para mostrar que eles estão certos. Não, e eles vendem isso, eles ganham dinheiro com isso. Nessa eleição, vou voltar, a da Prefeitura de São Paulo, tinha um candidato que ficou rico vendendo essa ilusão de que você, comprando 5 livros, lendo 5 livros, você vai ser milionário, que não precisa estudar. Ele falava publicamente, não estuda. O professor que estudou ganha 5 mil. Eu que não estudei, ou fulano que não estudou, ganha 1 milhão. Então, assim, é de assim, me perdoa a palavra, mas de uma cretinice, de uma irresponsabilidade passar esse tipo de pensamento para os jovens, né, que precisam de pessoas que deem bons exemplos, bons conselhos, enfim. Lamentavelmente, viu, professora Lúcia, o país prima, hoje em dia, pela sua grande maioria, pela mediocridade, infelizmente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltaremos em seguida e falando, como já foi dito, sobre educação. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 28 de agosto, e hoje recebendo a professora e educadora Lúcia França, ex-primeira-dama do Estado de São Paulo, quando seu marido, Márcio França, foi governador de São Paulo, hoje ministro de Estado. Mas eu queria falar agora nesse bloco, com o Roberto também, que já anunciou, sobre educação. E começar, professora, me permita, sobre educação inclusiva. A senhora, inclusive, é especialista nessa questão de educação inclusiva. Há um caso recente, Roberto, daquele goleiro, hoje goleiro do Cruzeiro, Cássio, que jogou muitos anos no Corinthians, que é uma figura nacional, pública, e ele concedeu uma entrevista muito triste, muito abalado, dizendo que ele não conseguia, professora. Veja, e ele é um homem que, evidentemente, de posses, que tem recursos, não conseguia matricular a sua filha autista na escola, inclusive, evidentemente, escolas particulares que recusavam a matrícula da filha dele por ser autista, que é um episódio muito triste. Eu gostaria que a senhora comentasse e também falasse um pouco a respeito da qualificação profissional devida das pessoas que auxiliam no tratamento, na escola, das crianças que sofrem de TEA. Infelizmente, a gente se depara com esse tipo de problema de negar vaga para crianças com TEA, principalmente, né? Até porque, e sem defender de modo algum as escolas, porque muitas vezes a gente não tem preparo para poder receber uma criança dessa e nos dá, algumas vezes, insegurança de ter uma criança dessa. Mas isso não pode paralisar a educação, claro, né? A educação inclusiva está aí, chegou, não vai retroceder, e que bom que a gente pode trazer essas crianças para o convívio, né? Mesmo que as expectativas, muitas vezes, não sejam delas seguir, entre aspas, as crianças típicas, né? Muitas vezes na parte cognitiva, na parte social, mas começo com experiência própria, né? Tenho quase 50 anos trabalhando com educação, de que é um ganho muito grande para a comunidade escolar quando uma criança dessa começa a conviver. Lá na nossa escola nós fazemos um trabalho muito responsável
muito sério, de muitos casos de sucesso de crianças com autismo, né, o TEA, mas também com TDAH, Sim. TOD. Hoje o leque se abriu, né? Então a gente não vai poder parar de aprender, a gente não vai poder parar de pesquisar e a gente não vai poder parar de tentar e não ter compromisso com o erro. Tentamos esse caminho com essa criança, não deu certo, vamos recuar e vamos tentar de uma outra maneira. Por isso é importante, Chico, importantíssimo que essas crianças tenham laudo, porque nós na escola, ninguém é da área médica, ninguém, somos todos da área pedagógica e educacional. Então um laudo de um neuro, de um psiquiatra, nos ajuda nesse caminho, né? Por isso a importância desse laudo. Agora, eu também sei de mães de crianças atípicas que para conseguir um laudo demora 2 anos para conseguir o laudo. E sim, em 2 anos, a gente sabe que na vida de uma criança, o prejuízo desses 2 anos sem um trabalho direcionado para o que ele precisa. Então a gente precisa avançar muito, avançar na formação, eu bato muito nisso, a formação de professores. Eu tenho um sonho, se eu pudesse assim, desenhar uma grade curricular para o curso de pedagogia, eu desenharia, eu poria o triplo de conteúdo na inclusão, eu faria 1 ano a mais para a gente poder fazer uma especialização em inclusão, enfim, é um desafio, mas a gente não pode ficar de braços cruzados, nem as famílias e nem as escolas para receber esses meninos e meninas. Uma proposta interessantíssima essa, viu, Roberto, da professora Lúcia, nesse sentido. Só para citar a frase do Cássio, dizendo: tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma. Ela não é aceita. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a gente tem que ter orgulho disso. A Prefeitura de Santos pode ter vários problemas, mas você não vê isso de uma pessoa em Santos, mesmo na rede pública. Sim. Né? Tanto que tem uma escola especializada em crianças assim, com um pessoal técnico de alto nível. A gente não vive essa realidade, infelizmente vive justamente na capital do estado daquele cara que ganhou o prêmio de idiota do ano. Lúcia, tem uma coisa que me incomoda muito, que o Renato Feder, secretário de Educação de São Paulo, foi secretário de Educação no Paraná. Nos 2 estados há uma grande coincidência, que é a compra maciça de plataformas digitais da empresa da qual ele é sócio. O que por si só, na minha opinião, já teria que ter movimentado o Tribunal de Contas do Estado, já teria que ter virado inquérito da Polícia Federal, porque o conflito de interesses é evidente. Só que está havendo muito mais coisas e a gente vê praticamente um silêncio do Ministério Público e um silêncio da própria imprensa. Delegados regionais de ensino perseguidos, porque as plataformas não dão resultado. O Saresp indicou claramente que elas baixaram os resultados das escolas estaduais. Não há manutenção nas escolas, falta professores, não há perspectiva de concurso, diretores sendo destituídos se colocarem no papel o que está acontecendo. Como é que a gente pode voltar tanto, evoluir tanto na educação, que sempre foi ruim, não era aquilo que a gente desejava, mas eu acho que a gente chegou no fundo do poço, porque parece que a única solução é colocar PM na escola e transformar em escola cívico-militar. Né? Não, eu sou totalmente contra escolas cívico-militares e nenhum problema com o militar, mas cada um na sua profissão, né? Qual é a formação que os militares têm, né, com educação, com o processo de desenvolvimento cerebral, enfim. E eu acho que escola é lugar de afeto. Escola é lugar de diálogo, escola é lugar de sonhos, escola é lugar de acolhimento. E, assim, via de regra, isso não combina
com o militar, né? É claro que também escola é lugar de disciplina, de horários, mas a gente tem a maneira educacional, pedagógica de introduzir isso na vida dos meninos e das meninas. Então, assim, eu começo dizendo, sou contra a privatização das escolas públicas, como o governador também tem falado bastante sobre isso. Eu venho da escola, eu sou fruto da escola pública. Depois virei professora de escola pública. Então, assim, nós lutamos tanto por uma educação no nosso estado. São Paulo é um país, assim, a gente não pode... Para vocês terem ideia, não sei se vocês têm esse dado, nós descemos na alfabetização na cidade de São Paulo, na capital, nós descemos 70 andares de piorar na alfabetização das crianças. São Paulo, capital, né? Tem criança que vai para 4º ano, isso quer dizer que ela tem 10 anos, mais ou menos, 5º ano, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber soma. E aí você vai falar, o problema é dos professores. O problema não é dos professores. O problema é da estrutura da educação. Os professores, mas de maneira geral, são pessoas de muito boa vontade, mas, assim, tiram dinheiro do bolso para comprar material, porque não tem. Tem escola que não tem papel higiênico. Como a gente pode ensinar, se o espaço não for um espaço bom? E a gente não está falando de espaço chique, de espaço de escolas de alto... Nem estou falando disso. Assim, quando foi a época que o Márcio foi prefeito de São Vicente, eu sou Primeira Infância Futebol Clube. Eu acho que tudo, a gente tem que pôr todos os nossos esforços na primeira infância, né? Nós montamos lá, quando nós assumimos, a cidade tinha 3 creches municipais. Nós, depois do 8º ano, nós tínhamos quase 80 creches municipais. Não eram casas ou edifícios maravilhosos, Roberto, mas eram acolhedores. Tinham pessoas treinadas, pessoas que acolhiam. As mães deixavam as crianças com sossego para trabalhar, tranquilas para trabalhar. Então, assim, falta vontade política. E eu, com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, eu não concordo com com a gestão dele já no Paraná. E claro que não podia concordar aqui no Estado de São Paulo. Como eu digo para vocês, as pessoas não mudam, são o que são. Professora Lúcia, veja, talvez até não tenhamos tempo nesse bloco, mas eu gostaria que a senhora comentasse no próximo bloco que nós temos bons exemplos no Brasil, apesar de tudo, em educação. O caso do estado do Ceará, por exemplo, é um estado de referência, né? Os alunos do Ceará normalmente vencem aqueles concursos de nível nacional, de aprendizagem, enfim. Também no Piauí temos bons exemplos, porque lá há uma política de Estado com relação à educação, não uma política de governos, né? Onde o professor é valorizado, é reconhecido, os alunos frequentam as escolas públicas. O município, inclusive, de Sobral, que fica no semi-agreste cearense, quase na divisa com o Piauí, o município de Sobral é referência para o Brasil. É uma cidade que tem metade da população de Santos e tem na rede pública o dobro de alunos que Santos tem. E é um sucesso, é um caso realmente nacional. Eu pergunto à senhora, não seria o caso dos nossos educadores aqui de São Paulo, quer dizer, se inspirarem no exemplo do Ceará, daquilo que foi feito, afinal de contas, ao longo de 20, 25 anos, que é uma política de Estado, com relação à educação, e aplicar tudo isso, toda essa metodologia, enfim, aqui em São Paulo futuramente? Mas eu queria que a senhora comentasse, por favor, no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com a professora Lúcia França. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje a professora, educadora, ex-primeira-dama do Estado de São Paulo, Lúcia França. E responde agora a pergunta que deixei no bloco anterior a respeito do exemplo do Ceará. São Paulo não poderia seguir esse exemplo, professora? Claro, falta vontade política.
instrumentos, São Paulo tem de sobra, bons profissionais, boas equipes, só que não são valorizados, não tem apoio suficiente para fazer um bom trabalho, e você pode perceber que os estados que se destacam em educação são estados que têm governos progressistas, governos que enxergam que só através da educação você vai poder transformar a vida daqueles jovens. Sim. E aí a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo também agora do João Campos, sim, em Recife, assim, são altos índices, mas são as pessoas, os meninos na escola com alta performance, com cobrança, com dados. A gente não pode mais trabalhar no achismo, né? Nós estamos no século XXI, a gente precisa de dados. Aqui, baixamos 2 níveis, vou dar um exemplo, em alfabetização, a gente tem que focar em alfabetização, ver onde está o erro, porque hoje é tranquilo, mas falta vontade política. Enquanto o gestor não, né, o maestro da grande orquestra não colocar bem claro a sua prioridade, e a máquina não anda. A gente percebe quais são as notícias que a gente vê no estado de São Paulo, Chico e Roberto, que a gente mais vê. Pessoas sendo mortas injustamente, pessoas que receberam bala perdida porque não sei o quê. Assim, então, é óbvio, ninguém precisa falar. Qual é o comando fala o quê? Não é verdade? O comando fala o quê? E olha, aqui eu deixo bem claro, eu não tenho, ao contrário, passamos pelo governo do estado de São Paulo e a Polícia Militar do estado de São Paulo é uma polícia guerreira, uma polícia aguerrida, uma polícia combativa, mas eles recebem ordens. É isso, Roberto. Gostaria de ouvir. É uma coisa curiosa, mas eu queria entrar num assunto, Lúcia, que as pessoas normalmente questionam os índices da educação brasileira no governo, colocam na conta do governo federal, que não cuida de educação de ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental é compartilhado entre Estado e municípios, e a participação do governo federal é justamente de dar verba. E todas as cidades do Brasil recebem verbas do Fundef. Então, dinheiro não falta e é mandado todo mês. Os estados têm atribuição exclusiva no ensino médio e recebem a verba do Fundef e ainda tem o apoio das escolas técnicas federais, que são objeto de desejo para todo mundo. Então, eu nunca consegui entender por que essa conta é debitada só no governo federal, quando, na verdade, o caso de São Paulo, quem substitui professor por tablet é o governador. Mas tem uma coisa que me chama a atenção e que reforça isso. Excluindo Minas Gerais, que tem um idiota como governador, mas me parece que Minas funciona sozinha, tanto que um idiota consegue ser governador e consegue não influenciar ninguém. Ele não elegeu um deputado estadual do partido dele. Então é óbvio que ele não tem influência política nenhuma. No índice das 10 melhores escolas públicas do Brasil, nós temos 4 de Minas, 3 do Ceará, uma de Salvador, uma de Brasília, uma do Rio de Janeiro. Não tem nenhuma de Santa Catarina, não tem nenhuma do Rio Grande do Sul, não tem nenhuma do Paraná, não tem nenhuma de São Paulo. Engraçado, e a direita se orgulha tanto de falar que, não, a gente se preocupa com o ser humano, né? A última coisa que eles se preocupam com o ser humano. No entanto, a gente vê um monte de gente ficando milionária nesses estados, porque tudo que eles fazem é para beneficiar os amiguinhos. Agora a gente está vendo aí o leilão de terras devolutas do estado de São Paulo. E que ninguém entendeu, mas é leilão. É sim, vai poder aplicar, vai poder usar precatório do estado por valor nominal. Sabe por quanto os investidores compram precatórios do estado de São Paulo? 10% do valor de face. Entenderam agora porque ele só beneficia os amiguinhos que estão comprando precatório estadual há 1 ano? Mas, Lúcia, por que você, agora que o Márcio está no Ministério, você convive diariamente com o pessoal em Brasília, por que essa conta quase sempre é creditada justamente ao governo federal, que é aquele que faz sua parte?
e não é tão creditada ao governo estadual, que é o principal, mesmo com os municípios tendo a parte de ensino fundamental, é o Estado que determina como é que a coisa vai funcionar, até para as escolas municipais. Determina tanto que tem governador que devolve dinheiro, que não quer recurso federal, não quer material da federação. Então, eles decidem tanto que eles podem recusar, como nós tivemos casos de governadores que recusaram. Mas eu acho que, você sabe, que eu não sei se... Isso que você falou, Roberto, nós que estamos mais próximos da política, eu acho que a gente entende isso, e esses absurdos. Mas vamos ser honestos, e isso não é nenhum demérito, mas vamos pensar, uma dona de casa, né, com 2, 3 filhos, que trabalha o dia inteiro, depois acorda de madrugada, deixa o almoço, vai trabalhar, volta de noite, lava a roupa, cuida da casa, assim. Você acha que ela tem tempo de entender, por exemplo, sobre os precatórios que você falou, que é um absurdo? Não tem, porque... Então, o que ela quer? Ela quer só uma escola boa para o filho, com uma alimentação boa para essa criança, para ela se desenvolver, porque a alimentação tem a ver com o aprendizado. Então, se você come coisa só de saquinho, o seu cérebro, o cérebro da sua criança, não vai se desenvolver da maneira que tem que desenvolver. Ela precisa comer fruta, verdura, arroz, feijão, é isso que ela precisa. Agora eu digo para você, dona de casa, mulher, vamos prestar atenção, as eleições estão aí o ano que vem. Vamos votar em quem a gente vai dar a carteira de trabalho assinada por 4 anos, que vai poder fazer por você, pelo seu filho, o que você sonha. É o que tem que ser feito, né? E se eu pudesse falar mais, fazer um parênteses maior nessa nossa conversa aqui. Vamos pensar em eleger mais mulheres? Pensa bem, olha tudo que a gente está falando aqui em política, porque só quem é eleito que pode ter a caneta na mão para fazer lei, para aprovar, desaprovar. Nós somos 52% da população. Mulheres, presta atenção nisso. Os nossos parlamentos, vereador, a Câmara de Vereador, a Câmara Legislativa de São Paulo, o Congresso Nacional, é todo feito por 90% de homens. Será que não está na hora das mulheres perceberem que precisa de mais mulheres fazendo lei, aprovando lei, mais mulheres falando não, isso eu não quero para o meu filho, para o futuro dele? Acho que a gente tem que pensar nisso. Muito bem. Eu queria aproveitar só esse tempinho. Eu vou contar uma história aqui acontece no Guarujá. Quem assiste o programa sabe, minha mulher trabalha com crianças autistas. Tem um caso de uma mãe, Lúcia, vou puxar esse caso porque a gente fica imaginando essa mulher, secretária, prefeita ou vereadora. Ela mora na Praia do Góis, tem 2 filhos autistas. A clínica onde ela leva as crianças fica na Adhemar de Barros. Essa mulher, 3 vezes por semana, pega 2 crianças autistas, entra numa barca, passa para o lado de Santos, na ponta da praia, para poder pegar, porque não há barca direto da Praia do Góis para o Guarujá, embora fique no Guarujá. Aí ela pega uma barca, ela vai novamente para o Guarujá. Aí ela pega um ônibus com 2 crianças autistas, desce lá no meio da Adhemar de Barros, não falta a uma sessão e faz isso de volta 3 vezes por semana. Imaginem essa mulher ocupando um cargo público, como é que ela ia ver? Não é que ela ia cuidar dos autistas, como é que ela ia entender os problemas de uma mulher que toca uma família sozinha? Saindo de manhã, por exemplo, para trabalhar como faxineira e voltando só à noite e tendo seus filhos expostos à influência do tráfico, à influência do crime. Mas é a meritocracia.
elas não vão conseguir ser nada na vida, mas a culpa não é do Estado. As oportunidades estão dadas e são iguais para todo mundo. É isso. Isso revolta, não revolta, Alice? Totalmente. E quando eu falo disso, de mulheres, e assim, esse exemplo que você deu é uma em milhão, né? É que a gente não tem tempo aqui, mas eu vou contar um caso quando a gente acabar aqui a nossa fala. Isso acontece todo dia do nosso lado e parece que as pessoas não veem. Então, quando eu digo de mais mulheres eleitas, não é porque a gente é melhor, não é uma briga de gênero, passa longe disso. É exatamente isso que o Mohamed falou. Nós vivenciamos problemas de outros ângulos, de outras maneiras do que os homens. Então, seria só a oportunidade da gente olhar para um problema, porque às vezes os homens legislando, os homens no poder, eles só pensam assim, então precisa ter uma escola. Ele não pensa nesse trajeto da mulher, como é que ela faz para deixar o filho. E tendo uma mulher na construção dessa lei, ela vai falar, não, olha, mas fica melhor desse jeito, porque eu sei, eu já passei por isso, ou uma amiga minha já passou por isso. Eu sei que assim é mais fácil. A gente precisa desse olhar múltiplo para a gente poder avançar no nosso país, em todos os sentidos. Um olhar mais sensível, né? Professora Lúcia, Roberto, peço a licença de ambos, vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa de hoje, desta quinta-feira, 28 de agosto, recebendo com muito prazer a educadora, a professora Lúcia França, ex-primeira-dama do Estado de São Paulo. Professora, ainda sobre educação, eu só queria observar o seguinte, que o governador Tarcísio de Freitas retirou 5% do orçamento da educação, transferiu para a saúde, não que a saúde não precise, mas simplesmente retirou 5% da educação, mediante os protestos, apesar dos protestos da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, dos educadores de um modo geral, porque acham que as verbas, sempre há falta de recursos. Eu pergunto à senhora, está sobrando recurso na educação para abrir mão de 5% do orçamento? Não sei, eu sei que falta papel higiênico em muita escola. Então, não entendo essa conta do governador. Veja que é um absurdo, absurdo. Essa retirada de 5% se deu por conta de falta de recursos para a saúde, então de um remanejamento, etc. E tal. Ele tem uma secretaria de mulher que não tem nem recurso. Pois é, imagina. Lúcia, justamente, você foi a primeira-dama de São Vicente durante 8 anos, mas mais do que isso, você é educadora, você é uma empresária do setor de educação. Se diz, porque Santos, por exemplo, tem tratamento público de aba, né? E a gente vê algumas pessoas reacionárias dizendo que agora todo mundo tem TDAH, todo mundo é autista, todo mundo isso, quando na verdade o que evoluiu foi a forma de diagnóstico, e não que aumentaram os casos. Mas a minha pergunta é a seguinte, se constrói uma lenda de que é muito caro montar, pelo menos nas grandes cidades, centros públicos de atendimento, porque quem não tem plano de saúde não vai conseguir colocar o filho num centro de tratamento desse, que nos casos mais leves de autismo dá muito resultado, mas muito, principalmente relacionando a problemas de fala, que é um dos grandes problemas do autismo. É lenda isso? Dá para um prefeito pegar e falar, não, eu vou fazer um centro de tratamento. Ou o que está faltando no mercado é mão de obra especializada, porque a gente não investe, aí é atribuição do governo federal. As faculdades não se preparam para preparar profissionais para isso. Fonos especializadas, psicólogos especializados, pedagogos especializados. Você falou mesmo, tem que mudar o currículo da pedagogia. A educação é um paquiderme, né? Demora muito para isso. Mas é lenda isso? Ou é absolutamente factível que uma prefeitura consiga ter um centro de tratamento desse tipo? Olha, é claro que eu não quero ser... falar uma besteira aqui, porque eu não sei o orçamento de cada cidade, né? Mas eu penso que seja factível. Vou voltar só lá nos anos 2000, na Prefeitura de São Vicente.
Aliás, em 97, quando assumimos a prefeitura, ninguém, né, na região, ninguém falava de autismo. Em 97. Pouco se ouvia falar. Nós montamos o primeiro centro de autismo para autista na Baixada, que foi em São Vicente, em 97. É claro que é importante, talvez tenha sido importante, o Márcio ter uma mulher que tinha uma visão para isso, tem uma tendência, uma formação para isso. Mas é que também eu vi, durante a campanha, crianças amarradas em pé de mesa, porque as mães não sabiam o que fazer. Montamos em 97, factível. São Vicente é uma cidade pobre de recursos. Aí, no ano 2000, nós montamos um centro de atendimento era só para crianças, hoje não é mais, mas para crianças com paralisia cerebral. Montamos, assim, e a gente vai buscar recursos, a gente vai buscar parceria. Quando você tem um trabalho, você apresenta um trabalho, sim, claro, o empresário ajuda, sabe? Todo mundo se cotiza. Quando nós montamos esse centro de paralisia cerebral, é um caso muito legal. Eu falei, não, nós precisamos, porque a paralisia cerebral também é doído, viu, para as mães, é difícil encontrar jeito, condução. Hoje está melhor, mas lá, 20 e tantos anos atrás. E aí o Daniel fez um show, e eu fui lá, bater um papo com o Daniel, que sou fã do cantor Daniel, que é maravilhoso, gratidão, Daniel. Eu contei que eu estava montando esse centro, estava vendendo, ele me deu a jaqueta que ele fez o show, avisou lá, falou, vou dar para a professora Lúcia, porque ela está montando um centro, faz um leilão. Fizemos o leilão, a pessoa que ganhou o leilão deu 3 mil e poucos reais, me devolveu e me deu de presente. Falou, não, você é fã dele, fica para você de presente. E aí eu tive a ideia, fiz 50 mil rifas, números de rifa a R$1. E fui nas escolas, né, como presidente do Fundo Social, pedia para a diretora, pedi, claro, toda a autorização para todos os... E eu ia nas reuniões de pais, me apresentava, falava, vocês podem comprar um número de rifa? Eu vendi 50 mil números. E foi aí que nós demos o grande pontapé, foi pela jaqueta do Daniel. O Daniel chama Centro São Camilo, porque Camilo é o sobrenome da família do Daniel, e São Camilo é protetor dos doentes. O Daniel foi visitar o espaço, depois me ajudou para fazer uma piscina salinizada para essas crianças, porque tem problemas respiratórios. Então, é factível? Falta aquilo que eu falei, acho que umas 3 vezes já aqui, vontade política. Vontade política. Dessa forma, sem dúvida, se consegue. Tem uma outra coisa, Lúcia, você sabe muito bem disso, a gente está diante de um congresso hoje, que eu acho que é o pior congresso que a gente já teve. E olha que a briga é difícil. Mas a gente vê Sóstenes Cavalcante discutindo com ele, que é um estelionatário da fé, discutindo com repórteres por conta da PEC da impunidade. Né? Então... E o Otávio Guedes fala uma coisa que é muito interessante, que eles estão dando tiro no pé, porque agora todo bandido, por exemplo, o PCC pode montar um partido, por quê? Não, porque todo deputado federal que for bandido e chegar lá não vai mais poder ser processado sem autorização deles. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, muito se fala que o governo Lula tem uma dificuldade muito grande de dialogar com o Congresso. Este tipo de Congresso. Mas não acho que seja diferente do que o Márcio teve que dialogar com a Câmara dos Vereadores, teve que dialogar com o governador, com a Assembleia Legislativa, porque isso faz parte. Mas você não acha que há um problema de resignação nesse negócio? Nós não estamos nos comunicando bem, paciência, vamos só comprar os votos. O ideal não era a gente ter pessoas articuladas, e por isso que eu vou amarrar a última pergunta para você. Será que vão cometer o mesmo erro de novo em não apoiarem o Márcio para governador em 2026? Justamente um cara que, quando foi eleito deputado federal, em 6 meses, era líder de um bloco de 4 partidos. Vão cometer esse erro de novo ou não?
Olha, a gente tem conversado bastante sobre isso, e não, quando eu digo a gente, não sou eu e o Márcio, né? É nós, o bloco progressista que sobreviveu a essa avalanche desse congresso, que a gente sabe o que houve, né? O efeito Bolsonaro, o que fez, né? E a gente está vendo agora tudo ficar mais claro, tudo ficar mais nítido para todo mundo. Então, se tem falado bastante nisso. Queremos encontrar um nome de consenso dos partidos progressistas, né, para que a gente possa trabalhar juntos e ir para cima e brigar e conseguir de novo o comando desse Estado tão importante, né, para poder dar de volta. Porque São Paulo, a gente sabe que São Paulo, não nem falo da locomotiva, porque isso já era, mas São Paulo dá a cara para o Brasil, né? É ele que é o porta-retrato lá do nosso país. Então, São Paulo precisa ser administrado, comandado por gente que tem vontade política e que acredita que as pessoas precisam de oportunidade. Que sim, educação é o maior valor, é o maior bem, e que só através da educação nós vamos tirar os jovens desse processo que a gente tem assistido tão deprimente no nosso país. Professora Lúcia, São Paulo é a síntese do Brasil. É isso aí. Né? Muito obrigada. E nesse sentido, eu só queria demorar mais um minutinho para perguntar à senhora. A senhora foi candidata a vice-governadora na chapa com o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 2026 está aí. A senhora tem pretensões de disputar um cargo eletivo, quem sabe a Câmara Federal, até numa dobrada preferencial com seu próprio filho, Caio França, que é deputado estadual. A senhora tem essa pretensão? Antes de responder, eu tenho que falar que foi uma honra caminhar ao lado do Haddad, né? O Haddad é um homem incrível, genial, de uma inteligência, de uma honestidade, de uma retidão. Então, assim, foi um grande aprendizado para mim. Foi um aprendizado dobrado ser candidata a vice na chapa da Tabata Amaral, a prefeita de São Paulo. Tabata é um expoente, uma jovem mulher que a gente vai ver ainda brilhar demais. Então, a política tem feito parte muito mais da minha vida agora. Até porque o meu empreendimento hoje anda sozinho, né? Eu preciso mais dele do que ele de mim. Então, eu tenho mais tempo para me dedicar a isso. Política faz parte dos meus sonhos, faz parte da minha vida. Existe a possibilidade de ser candidata, mas eu não gostaria que fosse nesta eleição. Por quê? Porque eu fui eleita presidente estadual das mulheres no nosso partido e tenho um compromisso de andar o estado de São Paulo todinho fomentando que mulheres sejam candidatas. Então, eu não me sinto muito à vontade, assim, parece que eu estou andando o estado de São Paulo para trazer mulheres e depois eu saio candidata. Esse é o pequeno detalhe, mas eu também tenho que dizer que eu sou uma operária do PSB. Se precisar de mim... Uma última pergunta. Em 2028, por exemplo, a Prefeitura de São Vicente estaria nas suas cogitações? Eu penso que não. Prefeitura não. Tá certo. Muito bem, professora Lúcia. Olha, eu lamento, mas temos limitações de tempo, vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação e boa sorte à frente do PSB Mulheres. Muito obrigada. Vamos fazer 16 reuniões. Começamos em agosto, vamos até junho do ano que vem, nós estamos chamando de filiaços, que é onde a gente recruta mulheres, traz pautas importantes para as mulheres, pede para que elas se filiem, explicamos que filiar não é um compromisso de pagar mensalidade, ser candidata, é só para mostrar que lado que você está na vida, com quem que você anda, quais são seus sonhos. Então vem com a gente e gratidão pela oportunidade, Roberto, obrigada. Muito obrigado, professora Lúcia. Roberto Mohamed, muito obrigado pela participação mais uma vez e agradecer especialmente a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.